Doutora. O senhor se recorda, senhor Léo, como que eram feitos esses pagamentos para a diretoria de serviços? Eu acho que através do Pedro Barucho. Certo. Eu não, desculpe, eu não tinha um contato com o Pedro Barucho. Eu tive, acho que eu fui apresentado a ele, mas não tinha contato. Era feito através do nosso pessoal da controladoria e por determinação do Agenor Medeiros, né? Eu não... A operacionalização do pagamento não era o senhor que providenciava? Eu autorizava. Só autorizava. Senhor Léo, o senhor se lembra de uma época, uma determinação do TCU que apontou indícios de irregularidades graves da Compeg, Repar, Renest? Sim. E a empresa agiu de alguma forma nesse contexto? Sim. Você poderia explicar o que foi feito? Existia acho que uma auditoria, né, que tinha sido feita. Eu me recordo da obra da Renest, né? Eu não me lembro da Repar. Também a participação nossa na Repar é muito pequena. E há uma acusação de superfaturamento, né? Eu me lembro que nós contratamos, nós e Odebrecht, nós éramos consorciados, tá certo? Pessoas de qualificação técnica específica e que não fosse diretamente ligada à obra, até para ter uma isenção e a gente poder fazer um julgamento mais correto. A questão que eu quero perguntar é que na época o ex-presidente vetou esses dispositivos que determinavam a paralisação das obras. Você se lembra desse episódio? Não. Ok. O senhor mencionou anteriormente, senhor Léo, que a primeira vez que o senhor esteve no sítio foi relativamente a um problema de um lago. Não, duas coisas. Sim. Quando o presidente me convocou no Instituto Lula, ele me falou que estava precisando fazer uma modificação na entrada social da sede e que era uma porta grande que tinha que tirar, uma parede, explicou algumas coisas e também tinha um problema do lago. Certo. O senhor sabe se a OAS chegou a intervir nessa questão do lago? Sim, teve que Paulo Gordilho se comunicava comigo, me informando o que é que estava ocorrendo, que era uma preocupação que eu estive lá pessoalmente e fiquei preocupado com o nível de infiltração que estava tendo. Então, que podia causar um acidente. Então ele me informou, eu estava bem informado disso. Eu acho que o lago foi esvaziado 1, 2 ou 3 vezes, inclusive. Certo. Consta dos autos uma mensagem que o senhor Paulo Gordilho enviou para o senhor, nos seguintes termos: acho que o maciço se deslocou e partiu o tubo do ladrão. Vamos ter que abrir. O senhor sabe dizer se isso está no contexto dessa reforma que foi realizada nesse lago? Sim. O ladrão é um termo que se usa para escoamento quando a água passa do nível da barragem, né? Ela sobe mais um pouco, por questão de segurança você tem uma fuga da água para evitar que transborde. Isso que ele estava me explicando é que estava uma suspeita que o maciço se deslocou da barragem, é uma barragem pequena, e o tubo, que ele chama de ladrão, pode ter se deslocado e a infiltração ter sido por aí. Que depois foi constatado que não era só isso. Quando esvaziou todo, tinha um problema embaixo, tal. Foi feito um serviço, parece que depois teve que se refazer, era uma coisa maior. Certo. Foi ouvido aqui, senhor Léo, o senhor Misael de Jesus Oliveira, inclusive testemunha rolada pela defesa do senhor, que ele funcionário da OAS, que trabalhou lá no sítio, nessas obras da cozinha. O Misael, ele relatou que fez uma reunião com o Joilson e Luiz Alberto. O senhor sabe me dizer quem são Joilson e Luiz Alberto? O Joilson é um funcionário antigo da OAS, talvez o funcionário mais antigo que nós tínhamos. Na época ele era da OAS Empreendimentos. Ele era um diretor administrativo financeiro ou só administrativo. Mas conheço sim. Luiz Alberto, eu infelizmente não me recordo quem seja. Certo.
O Misael, ele disse aqui também, quando ouvido, que ele ficou trabalhando lá no sítio desde meados do mês de março até mais ou menos o mês de setembro do ano de 2014. O senhor tinha conhecimento disso? O senhor sabe, além dessa instalação da cozinha pelas kitchens e da obra no lago, se foi feita mais alguma reforma no sítio? Sim. A ida do Misael para lá atendeu um pedido que o presidente me fez de colocar pessoas como eu relatei anteriormente, ele pediu até que fosse do próprio Triplex, que já estava fazendo um serviço lá. Eu disse a ele que não podia, porque era muito distante, era uma empresa que eu não teria o domínio sobre essas pessoas. Podia ter as pessoas saírem falando alguma coisa. Então ele pediu, não. Então eu falei com o Paulo Gordilho, o Paulo me disse, não, tem um pessoal lá de Salvador, esse encarregado, ele prestava serviços, era contratado, funcionário da empresa, e fazia as reformas na sede, em alguns imóveis que entrega tem algum problema. Então, uma pessoa acostumada a lidar com os proprietários diretamente, né? Então, nós colocamos ele levou 3 ou 4 pessoas de uma equipe dele de Salvador para São Paulo, exatamente para te manter isso em sigilo. Não foi só a cozinha, né? Porque quando mudou a porta, derrubou parede, teve que mudar piso, teve outras coisas que foram feitas também. E os armários. Também tinha um problema, eu estou me lembrando que no dia da visita estava muito escuro, era muito escuro. Nós, tanto Paulo como eu, falamos com o presidente, com a dona Marisa, de que estava precisando de ventilação e iluminação, porque estava tirando uma porta, passando para o outro lado, ia ficar muito... E aí fizemos um projeto para dar ventilação, iluminação, e foi adequado com o projeto da kitchen. Então, não era só a mudança da porta, houve outros serviços que também não só os armários. Mudança de posição de fogão, aí tinha que mudar a instalação elétrica, essas coisas. Certo. Tem uma outra mensagem aqui, senhor Léo, que o senhor trocou com o senhor Paulo Gordilho, em que ele está escrito o seguinte: a equipe vem de Salvador, são pessoas de confiança que fazem reformas na OS. Ficou resolvido de eles ficarem no sítio morando. A dama me pediu isso para não ficarem na cidade. É exatamente dentro do espírito que eu tinha prometido ao presidente, de não expor que a OAS estava fazendo algum serviço no sítio. Certo. Dentro desse mesmo contexto, foi o senhor que orientou, então, os funcionários a não usarem uniforme? Uniforme, nenhum vínculo com a OAS. Por isso que eles moravam no próprio sítio. Tinha uma orientação nos finais de semana eles saírem, porque o presidente e a dona Marisa iam para o sítio e eles saíam, só voltavam na segunda-feira. O senhor tem conhecimento de aproximadamente quanto que foi gasto nessa reforma de tentativa de conserto do lago e obra de alvenaria e trocas de azulejos e cerâmicas lá no sítio? Eu acredito, excluindo a parte da mão de obra, que já era uma mão de obra da empresa mesmo, o Misael e mais os outros ajudantes dele, isso não sei precisar quanto é o valor, mas é fácil porque está na folha de pagamento da empresa. Acredito que algo em torno de 350 a 450 mil reais. Certo. Só para ficar bem claro aqui, com relação aos valores que foram pagos para kitchens. Sim. Esses valores foram arcados pela OAS? Pela OAS. Foi o senhor que orientou que esses valores fossem pagos em espécie para a empresa? Paulo Gordilho me ligou, mandou uma mensagem para mim dizendo que tinha chegado o orçamento, que o orçamento era 170 mil reais, que estaria sujeito a uma negociação. E me perguntou como é que deveria proceder. Eu disse, Paulo, não pode aparecer o nome da OAS, porque a kitchen que nós contratamos também, no caso do Triplex, pôde ser em nome da empresa, porque o empreendimento era nosso. O sítio, nós não tínhamos vínculo nenhum. E não podia expor o presidente colocando, disse, eu não quero que apareça de hipótese nenhuma, nenhum vínculo conosco. Por isso que foi pago a kit em espécie e foi colocada a nota em nome do Fernando Bittar, porque tinha que fazer o transporte dos equipamentos, dos armários e tal, e não tinha que ter nota fiscal. O senhor relatou, senhor Léo, que o senhor
tinha uma proximidade com o senhor ex-presidente. Ao longo desse período em que a OAS realizou essas obras e reformas no sítio, no triplex, o ex-presidente comentou com o senhor sobre alguma intervenção que tenha sido realizada por alguma outra empresa? Não. Eu soube depois que a Odebrecht tinha feito, mas foi 4 ou 5 anos antes de nós termos feito o serviço. Eu não sabia. O senhor relatou anteriormente, na ação penal do triplex, que já quando em curso a Operação Lava Jato, o senhor teve um encontro com o ex-presidente Lula. E que ele questionou o senhor sobre pagamentos que teriam sido feitos ao PT. O senhor se recorda desse encontro? Me recordo. Eu fui chamado lá no Instituto, o presidente me atendeu, na época ele estava, inclusive, muito aborrecido. E me perguntou como é que estava sendo a operacionalização dos pagamentos com o Vacai. Eu disse a ele, presidente, nós temos um encontro de contas, tal, eu expliquei como era. Ele me disse, você fez algum pagamento ao PT no exterior? Eu disse, não fiz pagamento ao PT no exterior. Que eu tenha autorizado, não. Ele disse, olha, eu não quero que você anota, você tem planilha, você tem... Como é que você anota? Como é que isso fica registrado? Eu disse, olha, presidente, as coisas informais, algumas pessoas podem ter alguma coisa por causa até do zelo pessoal de cada um. Mas a orientação nossa, não. Se você tiver alguma coisa, ele até me disse muito, muito objetivamente, se você ficar registrando essas coisas, eu prefiro até que você não faça nada para mim. Que era o caso do triplex e do sítio. Eu digo, não. Se há alguma coisa, eu vou convocar quem da empresa e o fiz, e mandei, ele disse, se você tiver alguma coisa, destrua. E foi o que eu fiz, chamei, eu sei que eu estava cometendo um crime de obstrução, mas eu também fiquei preocupado, a Lava Jato já estava em curso, isso estava muito na imprensa, eu orientei o pessoal nosso da controladoria que fizesse um apanhado do que existia de alguma documentação nesse sentido, né? Que tinham as planilhas, a planilha Zeca Pagodinho, era uma referência ao triplex, tinha a praia e tinha a planilha do sítio, que estava tudo anotado ali, o que gastou, o que não gastou. Então, era uma coisa que nós tivemos que tomar essa atitude até por uma solicitação dele. Então, ele sabia, tratou comigo e me deu essa orientação. O senhor passou adiante essa orientação e Passei. os seus funcionários instruíssem essas anotações? Isso, o pessoal da controladoria, junto com outras pessoas, fizeram um apanhado para que nada que envolvesse o PT e o presidente tivessem alguma documentação nossa. É claro que essas coisas a gente não pode... algumas coisas, acredito eu, que estejam ainda devem ter ficado na empresa, mas a orientação foi de que não tivesse. Você sabe quem que era o interlocutor do senhor Paulo Gordilho, os assuntos do sítio? Eu acho que o Paulo ia com frequência lá, acredito que ele falasse com Dona Marisa ou com alguém lá do sítio, não sei exatamente se era o próprio caseiro. Eu acho que a orientação... Eu orientei Paulo a gente sempre atender às solicitações que viessem do presidente ou de Dona Marisa. Ok, sem mais perguntas, senhores. Pelas defesas. Posso ligar? Sim, claro. Só tentar responder perto do microfone. Dr. Léo, pela defesa de Agenor Medeiros, uma pergunta. Quando houve essa reunião com o Vacari, que o senhor falou que foi ali num restaurante do Bassi. Em São Paulo, na Bela Vista. Provavelmente Templo da Carne. Isso, esse.
senhor Agenor Medeiros participou de alguma maneira desse acerto de contas? Não. Participaram as pessoas da OAS Empreendimentos, que tinham a ver com os empreendimentos do Bancopp. Tá. E com relação à área de controladoria, o senhor Agenor Medeiros participava dessa área de controladoria? Não. Não. Ele era diretor, superintendente da área de petróleo e gás e depois da área internacional, em 2014, mais ou menos. A controladoria se reportava a qual diretor? Normalmente a área financeira ou a mim. Ok. Sem mais perguntas. Obrigada, boa tarde, seu Léo. Boa tarde. O senhor sabe me dizer, Só identificar aqui pela Desculpa, defesa do... pela defesa do Fernando Bittar, Bittar. se nesse primeiro momento que o senhor mencionou que esteve no sítio, ou eventualmente do que o senhor tenha tomado conhecimento, esse encontro de contas que o senhor mencionou, que essas obras estariam incluídas, isso foi informado para o Fernando Bittar? O senhor presenciou ele sabendo disso? Eu não informei. Paulo Gordilho não tinha... Eu não entrei nesse detalhe com Paulo Gordilho, até por uma questão de reserva em respeito ao presidente. Não ia ficar tratando desse assunto. Então, esse assunto tratou eu... Paulo Gordilho. De encontro de contas, não. Entendi. Obviamente, hoje nós estamos num mundo em que a Lava Jato todo mundo sabe da existência. Isso. Antes da Operação Lava Jato, era de conhecimento público pagamento de propina para o PT, para o PP, enfim, era uma coisa que era a existência desses clubes entre as empreiteiras, era uma coisa de conhecimento geral ou era uma coisa restrita? Bom, hoje eu já posso falar porque... Do que o senhor tem conhecimento, é claro, né? A Operação Lava Jato abriu isso em todo o Brasil. À época. Existiam, né? Em vários segmentos existiam esses clubes, esses acordos entre as empresas. Vou reformular, que o senhor não entendeu, mas isso era uma coisa que todo mundo sabia, como todo mundo sabe hoje, em que a Operação Lava Jato é pública, ou era uma coisa que os participantes sabiam, eventualmente pessoas envolvidas no poder público, mas não era uma coisa notória para todo mundo a existência desses esquemas de propina que o senhor narrou? A sociedade, infelizmente, não tinha conhecimento disso. Se tivesse, nós não estaríamos aqui, porque já tinha parado muito antes. Mas os governantes, sim. Sem mais perguntas, excelência. Boa tarde, senhor Léo Pinheiro. Boa tarde. Pela defesa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor, há pouco, no seu depoimento, o senhor afirmou que uma primeira obra feita pela construtora OAS com a Petrobras estava fora do clube. Foi isso que o senhor disse? Isso. Certo. O senhor sabe dizer que contrato era esse? Bom, nós tivemos obras anteriormente com a Petrobras, na década de 80, que talvez não seja esse o objetivo da sua pergunta. A primeira obra de refinaria que nós executamos para a Petrobras na administração do PT foi a obra da Revap, mas que nós não fomos contratados pela Petrobras. Era um contrato diretamente com os financiadores. Mitsui, se não me falha a memória, Marubeni. Quer dizer, o financiamento japonês e não tinha o envolvimento da Petrobras, né? Eles eram responsáveis para financiar. Na administração, sobre o comando das diretorias da Petrobras, foi a Repar, aqui no Paraná. Aliás, desculpe, a primeira foi o gasoduto Coari-Manaus, que não fazia parte do clube. Certo. Em relação ao contrato consórcio Novo Semps, o senhor teve atuação no âmbito da Petrobras? O senhor participou da licitação desse contrato? A OAS participou da licitação num consórcio com 4 outras empresas. Nós tiramos o segundo lugar. Ganhou essa concorrência a empresa Walter Torre, construtora, e depois nós fizemos uma negociação com o Walter Torre. Ele saiu da obra em troca de um pagamento. Isso é fruto até de um inquérito, uma investigação aqui, e ganhamos o primeiro lugar. Certo, mas não tinha o senhor participou aqui
De que forma que o senhor participou desse contrato? Nós éramos líder do consórcio. Não, o senhor Novo pessoalmente. O senhor pessoalmente, esteve eu na estive Petrobras? O senhor participou dessa licitação? Não, acredito que não, mas eu estive com o Walter Torre. Certo, mas na Petrobras, o senhor participou dessa licitação pessoalmente? Não devo ter participado pessoalmente. O senhor não praticou, então, nenhum ato relativo a essa licitação, a essa contratação? Nenhum ato de gestão que o senhor Sim. fala? Sim, No claro. processo de tomada de decisão da Petrobras, o senhor participou de algum ato? O senhor compareceu a alguma eu formalidade não. desse processo licitatório? Acredito que não. Acredito que tenha sido o próprio Agenor. Certo. O senhor sabe dizer, nessa contratação do consórcio Novo Sempre, todas as áreas da Petrobras que foram envolvidas, desde a licitação até a formalização do contrato? Eu não sei lhe dizer. Acredito que tem uma área de contratação, essa área convida, as empresas ofertam suas propostas, né, seus preços, e depois isso vai para a diretoria de serviço, no caso do Novo Sempre. E aí tem grupos de trabalho, tem... Certo. O senhor conhece ou conheceu os membros da comissão de licitação relativo a esse contrato? Eu conheci o Renato Duque. Certo, mas a comissão de licitação, Eu o senhor não. conheceu algum membro? O senhor tratou alguma coisa com essa Não. comissão? Não. Em relação ao contrato Urucu-Coari, o senhor diretamente, pessoalmente, o senhor participou de algum ato na Petrobras relativo a essa contratação? Esse sim. Eu vou lhe explicar por quê. Se a senhora me permitir, vai ser rapidamente. Essa área de gasoduto era uma área muito promissora, né? Teria um volume de negócio muito grande. Não fazia parte do clube, não tinha nenhum tipo de acerto entre as empresas. Existiam empresas, inclusive internacionais, que disputavam esse mercado. E eu ajudei muito, desculpa a palavra ajudar, não é bem o termo que eu deveria colocar, mas apoiei muito a diretoria da empresa para que a gente ganhasse essa obra, até pelos riscos de fazer uma obra na floresta amazônica, com todas as questões técnicas na obra, e era muito importante para o nosso currículo da OAS. Então, eu tinha que estar próximo das equipes, porque eles estariam correndo riscos muito grandes, inclusive financeiros, para a empresa. E eu tive que apoiá-los e tomar a decisão da gente entrar com preço abaixo, e foi o que aconteceu, e ganhamos a obra. Então, participei muito disso aí. Certo. Pedi muito apoio. Pedi ao presidente, pedi ao certo, diretor. mas o senhor entrou com preço abaixo. Entrei aqui. com preço abaixo. Então o preço que a OAS apresentou foi abaixo, inclusive, da margem da Petrobras. Abaixo da margem da Petrobras. Essa obra teve depois um problema muito sério mudou o ciclo de chuva na região amazônica, isso criou um problema muito sério, nós estávamos com um prejuízo muito grande, tivemos que fazer um aditivo muito grande, eu participei, eu acho, umas 2 ou 3 reuniões apoiando o Agenor, e tive que pedir muito apoio para que esses assuntos fossem resolvidos. Certo. Dentro da Petrobras, o senhor então teve contato com a comissão de licitação relativa a esse contrato? Não. Nenhum contato? Não, eu não. Eu não, meu pessoal certo. deve ter Mas tido. pessoalmente o senhor não fez Não. Nenhuma gestão, nenhuma atuação perante a comissão de licitação? Não. Em relação ao contrato Pilar e Pojuca, qual foi a participação pessoal do senhor nessa contratação? Acho que praticamente muito pouco. O senhor não era uma obra de grande vulto, né? Nós tínhamos muitas obras, 100 e poucas obras, e impossível eu estar participando. Já era uma área de domínio da empresa, porque já tínhamos feito o Pilar e o Coari Manaus. Então aí a diretoria já agia livremente para apresentar preço e proposta. Né? O senhor sabe em que período ocorreu a contratação e a execução desse contrato?
não acredito, 2009, mais ou menos, infelizmente não tenho de cabeça. Certo. Eu pergunto também em relação a esse caso, o senhor não teve então nenhum contato pessoal com a comissão de licitação, não praticou nenhum ato perante a comissão de licitação? Não, porque não era normal as empresas participarem, que a comissão ela recebe uma proposta, o papel dela é abrir os envelopes e ver quem tem o menor preço e depois examinar se o preço está adequado, se está tudo dentro das normas da Petrobras. Quer dizer, nunca soube de as empresas interferirem na comissão. Na Petrobras, a coisa tinha um significado político muito mais forte, ganhava aquilo que o governo queria. Certo. O senhor, eu fiz referência aqui a 3 contratações. O senhor sabe dizer quantas pessoas dentro da Petrobras estavam envolvidas nessas contratações? Não sei lhe dizer. O senhor sabe dizer se na Petrobras havia, na época dessas contratações, sistemas de controle interno e externo, por exemplo, auditoria? Acredito que sim, né? Mas não teve nada que afetasse uma coisa. Vamos separar em 2 coisas. Nas refinarias, ganhava quem a Petrobras queria que ganhasse, porque tinha um cartel e a direção da Petrobras tinha orientação para dar obra àqueles que forem contemplados do cartel. Existia um pacto, só ganhava aqueles que eram orientados a ganhar. Então não precisava ninguém trabalhar em comissão, nada disso, porque já as cartas eram marcadas. Na área de gasoduto, tinha um problema de você ganhar, mas depois como desenvolver. Então o poder da diretoria de serviço era muito grande. Então aí que entram os problemas dos aditivos, entra o problema do pagamento de propina nessas obras, que todas tinham. Em relação ao contrato do novo SEMPS, o senhor tratou alguma coisa relativa a esse contrato com algum tesoureiro do PT? Sim. E qual foi o nome do tesoureiro? Paulo. Tinha um Delúbio, depois o Paulo Ferreira, que ficou um período, e depois o João Vacari. Certo. O senhor tratou com quem sobre esse contrato? Eu tratei, me parece, com o João Vacari, mas o Paulo Ferreira, acho que o Agenor tratou com ele, eu não sei se eu tratei ou não, eu não me recordo. Com o João Vacari, com certeza absoluta. Porque, para melhor entendimento do senhor, a gente ganha uma concorrência dessa, a obra, até iniciar depois, essas obras têm longa duração. O SEMPS mesmo é uma obra que deve ter durado 4 ou 5 anos. Eu acho que o Paulo Ferreira só ficou na tesouraria talvez 1 ano. Né? Depois eu volto para os contratos. No depoimento que o senhor prestou anteriormente perante esse juízo, na chamada ação penal do Triplex, o senhor disse naquela oportunidade que estava numa negociação com o Ministério Público para fechar um acordo de colaboração, para fazer uma delação premiada. O senhor pode dizer, atualmente, passado 1 ano e 10 meses, como é que está a sua situação em relação a esse acordo? Eu não tenho um acordo fechado ainda. Mas o senhor continua em negociação? Os advogados, sim. Certo. O senhor continua, então, tentando obter benefícios perante o Ministério Público? Eu não chamaria benefício, acho que, o senhor me desculpe, mas o meu objetivo não é ter benefício. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é falar tudo de errado que eu fiz. O senhor não está buscando redução de pena
e nem manutenção Isso de é valores. consequência. Mas então existe isso. Isso é uma consequência. Mas existe essa negociação. Primeiro eu tenho que dizer o que eu fiz. Mas E é o existe que eu estou fazendo aqui. esse objetivo de redução de pena do senhor, de manutenção de valores, existe. Eu acho que existe uma lei. Eu sou engenheiro, não entendo não, mas tem uma regulamentação disso, uma delação premiada no Brasil. É buscar um prêmio. Chega, né? Vamos para a próxima pergunta, doutor. Aproveitamos e interromper. Qual foi... Espera que tem que